a história de Esther, o livro de Esther, é um livro de banquetes. São descritos nesse livro 10 banquetes, o que o diferencia um pouco dos outros livros, né? 10 banquetes. É um livro que tem o nome de uma mulher. Muito embora fale da rainha Esther, essa mensagem é para todas as pessoas que querem servir ao nosso Deus. Vamos ler então Esther capítulo 4, verso 14, a última frase. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? E quero parafrasear esse versículo trazendo para nossos dias. Quem sabe que não foi para o tempo de hoje, a atualidade que nós chegamos até aqui? Muitos judeus viviam na Pérsia. Depois que a Pérsia tomou Babilônia, tomou o lugar do reino babilônico, a Média Pérsia assumiu. E depois de 70 anos de cativeiro do povo judeu, Ciro promulgou um decreto de que eles poderiam voltar para a sua cidade, Jerusalém. Naquela época, aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. E entre os que ficaram, ficou Mordecai, ou Mardoqueu. Eu conheço mais por Mardoqueu, mas algumas traduções é Mardocai. Ele morava em Suzã, que era uma das capitais persas. E ele foi um dos que ficou lá. Mordocai tinha adotado uma prima. Essa prima se chamava Hadassa. Um nome hebraico, porque Hadassa era judia, é um nome hebraico que significa arbusto. Hadassa. Ou então, Esther, como vamos ver na sua história, que é um nome persa e que significa estrela. Mordecai criou essa prima como se fosse filha dele. Nosso olhar hoje vai ficar especificamente sobre esse capítulo do livro de Esther, o capítulo 4. E ali nós temos 4 destaques, 4 personagens e 4 versos especiais para o nosso estudo. Vamos ver. Os 4 destaques. Qual era a situação do povo judeu? Os judeus estavam prestes a ser extintos. Imaginem o povo de Deus que tinha atravessado o deserto, sob o comando de Moisés, de Josué, que tinha comido do maná caído do céu, que viu as muralhas de Jericó caírem, que atravessaram o mar sob a direção, com a guia de Moisés. Imaginem esse povo no perigo de desaparecer. Esse é um dos destaques desse livro. Imaginem um problema maior ainda e que aparentemente não tinha solução nenhuma, que é a promulgação de um decreto de morte para os judeus. Vamos ver no capítulo 3, agora voltando um pouquinho, no verso 12. Nós lendo a história de Esther, vimos que ela tinha um inimigo na corte do rei, que era ministro do rei, e se chamava Amã. E Amã se indignou profundamente porque o tio dela, Mordecai, que a criara, ficava ali perto do palácio e nunca se prostrava diante de Amã. Ele, como um alto funcionário do rei, ele se sentia superior e as pessoas tinham que
fazer uma mesura perante ele. E Mordecai, como um verdadeiro judeu, não se prostraria ante um homem. E Amã o marcou, como se diz hoje. Marcou como essa pessoa, esse homem não se curva diante de mim. E isso fez com que ele quisesse se vingar de Mardoqueu, ou Mordecai. Vamos ver Esther 3, verso 12. Então, no 13º dia do primeiro mês, foram chamados os secretários do rei, conforme tudo o que Amã, que era o inimigo dos judeus, ordenou, escreveu aos seus sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Aí esse decreto dele condenaria à morte todos os judeus que estavam lá. Muito bem, queridos, isso era um problema sem solução aos olhos dos judeus. Então, esse é o segundo destaque desse capítulo, capítulo 4. Todo o povo se prostrou em luto, se vestiu de saco, que era uma maneira de demonstrar sua tristeza, seu desânimo, sua falta de esperança. O terceiro destaque, o livro de Esther apresenta uma profecia, onde Deus estaria deixando tal coisa acontecer, onde estaria a promessa de Deus, onde Deus estaria nessa situação difícil em que o seu povo seria condenado à morte. E a qual das promessas o povo de Deus se referia? Vamos ver em Gênesis 49, verso 10, lá no início da Bíblia, Gênesis 49, verso 10. Aqui, Jacó abençoa os seus filhos. E vejam o que nós lemos no verso 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A promessa era que o cetro, o reino, não se arredaria de Judá, que até vir Siló, Jesus, o cetro não se arredaria do povo de Deus. Sempre teria o povo de Deus no mundo, que nunca conseguiriam extingui-lo. E a essa promessa que o povo se referia. Se nós formos todos mortos, Deus não cumpriria a sua promessa, né? O quarto destaque. Não dá para ler o livro de Esther sem destacar Deus. Deus está no livro de Esther, do início ao fim. Deus está sempre dirigindo a vida do povo de Deus. Ele está sempre ao leme, sejam tempos bons ou tempos difíceis. Nós podemos, assim como aquele povo, saber que Deus está no controle. Que, como o irmão falou, no final seremos vitoriosos, venceremos, triunfaremos. São esses os 4 destaques do livro de Esther. Aí nós temos 4 personagens principais. Um deles é Mordecai, ou Mardoqueu, que ficou tão desanimado, tão triste por ver toda aquela situação após promulgado o decreto de morte.
que ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinzas. Queridos, tanto os persas como os judeus compreendiam esse ato dele, porque entre eles era costume, quando uma pessoa se desesperava, estava muito, muito desanimada, desesperada, se vestir de pano de saco, que seria o mais simples possível, e se cobrir de cinzas. E é isso que Mordecai faz. Esse costume, tanto o povo persa de lá, quanto o povo judeu que estava lá cativo conheciam. E na Escritura nós vimos vários casos de pessoas, de heróis que se vestiram de saco e cinzas. Mordecai pediu, quando Esther foi escolhida pelo rei para ser a rainha, ele pediu que ela ocultasse o nome dela. O nome dela, em hebraico, era Hadassa. Mas pela perseguição que os judeus poderiam ter, ele orientou a Hadassa a não dizer o verdadeiro nome dela, não identificá-la como judia. E isso, ele foi inspirado por Deus, porque não era hora do rei saber que era do povo judeu. A situação era extrema. Mas depois, quando o decreto de morte foi assinado, ele pediu a ela que revelasse seu nome e que ela deveria lutar pelo seu povo. Ela deveria defender o seu povo e salvá-lo da destruição. Mordecai entendeu que ali havia não só uma guerra de forças, mas uma guerra espiritual. Era uma guerra para aniquilar o povo de Deus. E com isso, ele estaria no comando total do povo, do mundo. O cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Essa certeza nós também podemos ter. Até o fim, Jesus estará à nossa frente. Ele já veio e nunca estaremos sozinhos, abandonados, se continuarmos firmes, segurando a sua mão. A justificativa de Mordecai para revelar o nome dela está no verso 13 do capítulo 4 de Esther. Mandou ele de volta. Não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Ela deveria posicionar-se, ela deveria tomar partido do lado do povo de Deus. E aqui ele chama a atenção dela, porque ela não podia pensar que por ela estar no palácio, ela estivesse segura e não seria morta com os outros judeus, o seu povo. Ele estava convencido que a libertação viria. Ele cria naquela promessa que Deus fizera. Ele confiava em Deus, mas estava nas mãos dela que a salvação viria ao seu povo. O segundo personagem é a Esther. Ela era judia, como nós já falamos, era órfã, mas ela era uma mulher de extraordinária beleza. Era uma mulher muito bonita
tanto que ela foi escolhida pelo rei para ser a sua rainha. Ela, uma pessoa simples, órfã, judia, competiu com muitas outras moças bonitas, de classe, perfumadas, bem cuidadas. E por que que o rei teria escolhido Esther? Tem um motivo, teria um motivo para que isso acontecesse. Durante esse momento de glória em que ela era rainha, que ela estava no meio do luxo, Esther ficou sabendo da tristeza do primo e mandou que suas servas levassem roupas para ele, tirassem aquele saco e as cinzas e o vestisse. E vocês sabem por que que ele fez, o que que ele fez? Ele negou, não quis. E ela perguntou por que ele não quis. Então ela ficou sabendo do decreto de morte que o rei tinha assinado, que o seu povo seria morto, instigado por Amã. E aí é que Esther ficou sabendo daquela frase que tocou ela, impactou ela. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Não pensa que tu está aí e tu vai te salvar, só tu. Nenhum lugar é seguro para o povo de Deus. E nós vemos, queridos, que tem muitas pessoas que precisam ser incentivadas. Muitos dentre nós precisam ter uma ajuda, incentivadas para tomarem o lado certo, seguirem a Jesus, serem fiéis a Jesus e recusarem o que não agrada a Ele. Muitas pessoas têm que ser despertadas para que se apeguem mais a Deus, mais às verdades bíblicas. E isso precisou Mordecai fazer com Esther. E ela não se ressentiu. Sabe, hoje ao nosso redor nós vemos muito que chamam de mimimi. Alguém faz um comentário para o bem da pessoa e a pessoa se ofende. E aí nós vemos a diferença de uma pessoa humilde e uma pessoa sincera. Esther não se ressentiu, muito pelo contrário, aquilo gravou a mente dela. Então, depois de saber do decreto de morte, ela tomou outra atitude. Depois temos um terceiro personagem, que é o próprio Deus. Interessante, Deus está presente em todo o livro de Esther, em todo ele, mas em nenhum lugar aparece a palavra Deus. Interessante, né? Mas ele está lá, ele está presente. Ele é o mais presente, é o que está acompanhando o seu povo, está orientando as ações de Esther, de Mordecai, inspirados pelo Espírito Santo. A sua soberania e a sua atuação pelo povo judeu estão presentes, como o irmão falou, em todo o livro. Em cada ato, Deus está presente. E isso nos lembra que Deus nunca se afasta de nós. Ele nunca se esconde de nós. Mesmo que nós estejamos lá no fundo do poço, ao olharmos para cima, nós vemos o nosso Deus com a mão, com o braço estendido. O livro de Esther deixa bem claro que Deus está sempre pronto para intervir a nosso favor. E também que nós vemos, queridos, que muita gente só quer acreditar em Deus, ou só acredita em Deus,
quando acontece uma coisa miraculosa, quando é uma coisa diferente, nossa, que milagre! Queridos, Deus não precisa se manifestar somente em milagres. Deus se manifesta de maneira delicada, na direção que Ele nos leva para a sua palavra. Ele agiu ali através de uma mulher, através de uma pessoa simples, uma mulher órfã, e Deus agiu através dela. Não precisou fazer nenhuma coisa miraculosa para chamar a atenção do povo, mas o que aconteceu salvando o povo foi muito maior do que um milagre visível. A quarta personagem é Satanás. Nenhum povo na terra foi tão abençoado do que o povo de Deus. Mas também nenhum povo foi tão sofrido quanto o povo de Deus. Por que essa contradição? Porque de um lado está o nosso Deus, que nos criou, que nos redimiu, que nos salvou, que nos quer ao lado dele, no seu reino, na cidade celestial. E do outro lado está o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, Satanás, que quer destruir não só a Deus, mas a todo o povo que segue a Deus. Por isso, o povo de Deus é o mais perseguido, mais sofrido, mas é o mais abençoado. E a história, através da história que nós lemos, que nós estudamos, Deus tem maneiras incríveis de solucionar nossos problemas. Tem maneiras impensáveis para a nossa mente pequenininha de resolvermos todos os nossos problemas. E isso nós não precisamos perguntar para as pessoas. Todos nós temos experiências na nossa vida, quer jovens, quer mais velhos, de quanto Deus age na nossa vida e muitas vezes de maneira impensável para nós. Não é mesmo? Essa história nos lembra que Deus tem caminhos incríveis que nada sabemos, mas esses caminhos nos levam a ver o quanto Satanás é maligno e quer a nossa destruição. Deus vem nos livrar das garras de Satanás. Muito bem, 4 personagens. Nós temos também 4 versos muito marcantes. Um deles, então, vamos voltar lá, Esther 4:13. Já lemos, mas vamos recapitular. Alguém quer ler, por favor? Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. É um alerta para nós. Nós estamos na casa de Deus, nós queremos servi-lo, nós somos seus servos, mas não pensemos que por estarmos aqui na casa de Deus, nós estamos seguros das garras de Satanás. Não pensemos, como Mordecai disse para Esther, porque tu estás na casa do rei, que tu não vai sofrer nenhuma consequência desse decreto de morte. Mordecai queria que Esther ouvisse, enxergasse a situação real, que o fato dela morar no palácio não aguardaria, não era a razão de ela abandonar o seu povo também. Pode ser que ela pensasse que estava segura e que poderia permanecer ali escondida e nada aconteceria. Então, muitos podem pensar que conhecendo o Evangelho, a palavra de Deus, estão salvos e isto basta.
sem se importar com os outros, estão sendo enganados por si mesmos e estão perecendo. Estão morrendo pouco a pouco. Nós não somos diferentes de ninguém por estarmos na casa de Deus. Somos todos pecadores, vulneráveis e sujeitos a cair, como qualquer pessoa desse mundo. Todos somos pecadores. Se nós esperamos ou estamos aqui na casa de Deus para recebermos bênçãos, o que é muito certo, viemos, pedimos e Ele nos abençoa. Mas se esse é o único propósito da nossa vida, receber bênçãos, ou então ter alguma vantagem com isso, não nos adianta nada. Estamos perdendo o nosso tempo. Não temos segurança nenhuma, não podemos confiar em nós mesmos. E a palavra de Deus nos diz para sermos uma bênção para o mundo, não apenas recebermos. Aquele que só retém, morre. Aquele que compartilha, distribui, cresce. Assim como o Mar Morto, que só recebe água do Jordão e é chamado Mar Morto. Lá não tem vida, nada prospera, porque é morto. Porque por egoísmo ele retém tudo que recebe. Enquanto o Mar da Galileia, que recebe da mesma fonte, o Rio Jordão, a sua água, mas que distribui por vários canais, tem vida, tem alegria ao redor. Crianças brincam ao redor do Mar da Galileia. Tem peixes nadando e dançando na água. Queridos, reter as bênçãos de Deus é uma armadilha de Satanás. Deus precisa nos usar, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos capacite e nós sejamos uma bênção, como nós lemos, em tuas mãos, não por nós mesmos. Então, quando Esther recebeu a notícia e ficou com medo, ela se apegou à oração. Por ela ser uma mulher de oração e de comunhão com Deus, ela conseguiu reagir àquele medo, superar aquela dificuldade, porque o rei não recebia ninguém sem a sua autorização. E ela teve medo de se apresentar perante o rei para intervir junto a ele sobre esse decreto, e ela se retraiu. Mas ela se encheu de coragem, não por ela mesma, mas por pedir força, poder, sabedoria dos altos céus. E ela foi até o rei. O outro verso especial é o verso 14, que nós também já lemos, né? Que fala, continuando o 13, que diz que ela não pensasse que só porque ela estava lá, ela seria salva. No 14 diz assim, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Se ela não agisse, Deus usaria outra pessoa para salvar o povo judeu da morte. Mas isso, o que aconteceria? Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ela e a casa do pai pereceria. Então ele faz aquela pergunta. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? E eu pergunto aos irmãos, será que não foi para esse tempo que nós estamos aqui, que Deus, o Espírito Santo, nos trouxe para a palavra dele, para que nós salvássemos o povo, para que nós levássemos a salvação ao povo ao nosso redor?
Se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E voltamos a falar, há pessoas que precisam ser exortadas para dar um testemunho. Devemos animá-las a falar da palavra de Deus, a levar a salvação para as outras pessoas. E há momentos em que é necessário se posicionar. Há momentos extremos em que temos que tomar uma decisão e agir. Quem sabe, se não é esse momento que nós vivemos, que nós não precisamos tomar a decisão e agir. O irmão falou que um irmão que distribuiu o grande conflito foi preso. Isso nos assusta? Assustou Esther. Esther ficou com medo a comparecer perante o rei para pedir clemência pelo seu povo. E o que ela fez? Recorreu ao Deus do céu, aquele que dá força, aquele que nos anima, que nos dá poder, que coloca as palavras na nossa boca para fazermos a sua vontade. E por isso, nesses momentos, nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos nos omitir, nós precisamos, segurando a mão de Deus, seguir o plano que Ele tem para nós. Há muita coisa em jogo. Assim como naquela época havia muita coisa em jogo. Todo o povo judeu pereceria se a rainha Esther não tomasse uma decisão e agisse. Sabe, queridos, Esther não ignorou o perigo. Nós não podemos fechar os olhos e fazer que nada está acontecendo. Ela não ignorou. E ela foi e se apresentou perante o rei. E pediu clemência. Esther realmente no início recuou. Mas depois daquela frase que o tio dela pronunciou, ela parou, pensou, se ajoelhou e se apegou ao nosso pai. Mordecai chamou a atenção de Esther. Que personagem bíblica inspiradora. Num momento difícil para ela. Porque se o rei não aceitasse o que ela falasse, ou não permitisse a entrada dela até ele, a pena era de morte. Ui, desculpe. Então, Esther se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu cheguei aqui? Deus tem um propósito para mim. E nós também. O que nós estamos fazendo aqui? Será que você já se perguntou isso? Por que nós estamos adorando a Deus? Por que nós viemos à igreja a cada sábado, que é o dia que Ele santificou, em que Ele descansou? Por que nós estudamos a palavra de Deus? Há um propósito para tudo debaixo do céu. E quem se nega a fazer o que Deus pede é mostrado em Mateus, quando ele disse que toda árvore que não produz fruto, o que acontecerá? É cortada. Nós precisamos e anelamos produzir frutos para o reino de Deus. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia nos lembra isso, que Deus, se eu não quiser fazer o trabalho dele, alguém fará. Alguém fará esse trabalho e se ela se calasse, de outra parte, Deus providenciaria alguém para fazer o que ela deixou de fazer.
mas ela nos deu exemplo, ela não desanimou. Deus não está amarrado a nenhuma pessoa. Deus não depende de mim para se concretizarem os seus planos. Deus não precisa do irmão, da irmã, não precisa de nenhum de nós. Ele não está amarrado a nós. Se nós não quisermos, outra pessoa fará e o plano de Deus vai se cumprindo ao longo da história. E no século XIX, Deus chamou o cunhado de Ellen White, o cunhado dela, que se chamava Hassan Foss, para ser profeta, antes de chamar a irmã Ellen White. E Hassan Foss não quis, se negou. Então, como ele não quis, Deus chamou outra pessoa, Guilherme Foy, que também negou o chamado. E o plano dele se concretizou através do ministério da irmã Ellen White. Ele não depende de nós para os planos serem concretizados. Saul perdeu o reino para Davi. Eli foi substituído por Samuel. Vejam só, Judas não quis seguir o caminho indicado por Cristo, foi substituído por Matias. Deus pode cumprir a sua obra sem mim, sem você. Mas Ele deu esse privilégio para que nós fizéssemos parte desse povo que vai levando a mensagem para salvar o maior número de pessoas possíveis. Considere que Deus trouxe você aqui com um propósito. Você está aqui por quê? Nós costumamos agradecer a Deus por ter nos mostrado esse caminho. Acredito que aqui a maioria estava em outros caminhos, outro caminho. Mas Deus nos apontou a verdade, a sua palavra. Ele nos dirigiu para cá, para a sua igreja, para fazer parte do seu povo. E isso não foi por acaso. Nós fomos salvos para salvar. Nós fomos ensinados para ensinar. Nos é dada sabedoria para repartir o pão da vida com os outros. Queridos, a reação de Esther, qual é que foi? Ela se ajoelhou, pediu sabedoria para Deus. Ela convocou um jejum. E isso nós vemos no verso 16 do capítulo 4, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebeis durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei com o rei, ainda que seja contra a lei do rei. E se eu perecer, pereci. Vejam a conclusão dela. Eu vou, jejuem por mim, eu vou. E se eu perecer, pereci. Se for necessário eu morrer para salvar o povo de Deus, eu morro. Nós temos essa disposição. Morrer pela causa de Cristo, ir preso por defender a verdade. Esther teve essa disposição. Se perecer, morrer. Eles sentiam, apesar de que sabiam que Deus operaria através deles, eles sabiam que por eles mesmos, seus esforços seriam em vão. Mardoquai e Esther reconheceram que não tinham qualquer poder que não poderia oferecer
nenhuma ajuda, inteiramente nos braços de Deus. Oração e ação são a fórmula certa de gente que confia em Deus e luta as batalhas certas. Toda grande ação deve ser precedida de muita oração. Não devemos nem abrir a palavra de Deus sem primeiro nos colocar nas suas mãos. Não devemos sair para distribuir livros sem primeiro pedir a direção e a proteção de Deus. Porque antes de enfrentarmos uma batalha visível, alguém vir nos prender ou nos perseguir, precisamos vencer o invisível. Jejum, oração e disposição para fazer a vontade de Deus, ainda que custe a vida. Esse é o exemplo que Esther nos dá no seu livro. A Bíblia está repleta de histórias que mostram a força, a sabedoria, a coragem de homens e mulheres que entenderam qual era o seu papel no plano da salvação. Eu vou ler agora, antes de encerrar, só um minuto. 2 citações da irmã White. A primeira diz assim: nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele escolheu para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Está em Beneficência Social, página 158. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esther e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão, trazendo salvação ao seu povo. Filhas de Deus, página 32. Amém, irmãos? Vejam o poder que nós temos na nossa mão, que é o maior poder que Deus dá a seus filhos, a oração. Com a oração, diz a palavra de Deus, podemos mover montanhas. Com oração nós podemos fazer milagres. Ai, queridos, que nós nos dediquemos mais à prática da oração e comunhão com Deus. Certamente ela foi a mulher certa para aquele tempo. Era o plano de Deus, o plano A. Por isso que ela chegou a ser rainha. Tudo que ele dá é com um propósito que ele realiza por meio de pessoas. Nós temos alguma coisa? Ele nos deu. Nós fazemos alguma coisa pelo poder dele. Senão, não fizemos nada. Deus estava no controle, mas Mordecai e Esther tiveram que agir. Não basta nós só pedirmos, agradecermos, orarmos, jejuarmos. Nós temos que partir para a ação. E o que é agir? É fazer acontecer. É enfrentar as dificuldades com altivez perante Deus, porque é Ele que nós representamos. Não somos nós. Ele que nos usa. Pessoas comuns se tornam extraordinárias quando cumprem o propósito de Deus para a sua vida. Que tal estender a nossa mão hoje para fazer o trabalho que Deus nos pede para fazer? Que a razão da nossa existência é buscar a nossa salvação, mas levá-la, reparti-la com o nosso próximo. Que tal ser a pessoa certa, no lugar certo, nessa cidade, nesse lugar onde nós moramos, para salvar nossos vizinhos, nossos amigos,
nossos familiares. Não esqueçamos do verso inicial, que é o verso 14 do capítulo 4. Quem sabe não foi para este tempo que tu chegastes ao reino. Essa é a nossa mensagem hoje, queridos irmãos, e que nós pensemos nisso. Nós não estamos aqui sem nenhum propósito. Não é por acaso que Deus nos deu essa luz para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Que nós usemos desse privilégio de trabalhar para Deus e façamos súditos seus, façamos verdadeiros discípulos de Deus com aquelas pessoas com quem nós temos contato. Amém, irmãos? Amém. É esse meu desejo, que essa semana seja só o início de um grande trabalho na nossa família, onde moramos e nesta cidade. Vamos cantar então o hino 305 para encerrarmos, pedindo a Deus que nos capacite e retire de nós todo impedimento de levarmos a palavra dele ao mundo. Mais fé e poder e louvor a Jesus queres dar. Poderás descansar, sua bênção obter, se tua vida estiver sobre o altar. Oh, entrega-te, pois, ao serviço consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, te fará descansar, e tua vida será uma canção. Se caminhas com Deus pelo brilho da cruz, hás de ter o poder para vencer. Viverás, pois feliz, andarás sempre em luz, ofertando ao Senhor teu viver. Oh, entrega-te, pois, ao serviço de Deus, consagra-lhe teu coração, Ele te bendirá, te fará descansar, e tua vida será uma canção. Senhor, grandioso Pai, amoroso, cuidadoso para com todos nós, ajuda-nos, Senhor, a sermos uma bênção neste mundo. A nossa vida se tornar uma canção de louvor ao teu santo nome. Dirige-nos agora, guia-nos para os nossos lares, Senhor, na tua companhia, com a proteção dos teus santos anjos e com o firme propósito, Pai querido, de trabalharmos na tua causa, de seguirmos os teus caminhos, de aceitarmos a tua direção, Senhor, e pormos em prática o que tu queres que nós façamos. Amém. Pela tua capacitação, Senhor, tua sabedoria, sabemos que conseguiremos levar muitas almas aos teus pés. Tira de nós todo egoísmo, todo orgulho, Senhor, para que tu possas habitar no nosso coração, usar nossos lábios e nossos pés para nos levar aonde necessitamos falar de ti,
onde as pessoas necessitam, Pai, da Tua palavra, do Teu amor e do conhecimento da salvação. Muito obrigada, Pai, somos imensamente gratos, em nome de Jesus. Amém.